E o assunto de hoje é para vocês que são novatos, mas é também para vocês que são guerreiros Netpão, que já estão comigo aí há mais tempo. O que eu planejei para vocês hoje é algo que muita gente me pede. O que a gente está vivendo aí hoje em dia, na verdade, né? Hoje em dia a gente tem visto uma vertente muito grande de pessoas que precisam de uma renda. E muitas vezes a pessoa não tem de onde tirar essa renda. A pessoa não tem, de repente estava empregada ou estava empregado, de repente ganhou a conta, perdeu o emprego, não sabe o que fazer da vida agora e fica naquele desespero. E é normal a gente se desesperar diante de determinadas situações. Por isso, por esses motivos, que tanto o aquecimento para a Jornada do Pão em Casa, como a Jornada do Pão em Casa, são semanas que vão preparar vocês para que, caso vocês queiram dar os próximos passos, vocês possam dar esses próximos passos com mais clareza. Então, eu vou caminhando junto com vocês durante essas semanas de aquecimento, durante a semana da Jornada do Pão em Casa, e depois, se vocês quiserem continuar comigo, aí vai ser uma opção de vocês. Mas nós temos aí, 3 semanas de Andressa de manhã e à noite comigo. Vamos lá, então. Vamos conversar aqui. Quem está aqui comigo, que estava na semana passada e fez o desafio, participou do desafio, coloca uma mãozinha aqui nos comentários. Bora lá, então. Deixa eu falar uma coisa para vocês bem bacana. No ano passado, eu fui professora de custos, né? No passado. Professora de custos é o quê, gente? É a professora que vai lá e ensina um monte de fórmula matemática. E aí eu trouxe uma live no ano passado que foi bem bacana, só que eram fórmulas. Então, de repente, você que está aí na sua casa pode ficar pensando, mas eu saí lá do ensino médio, justamente não curtia muito aquele negócio de fórmula, não queria saber aquele negócio de fórmula, e a Andressa veio aqui e me mostra a fórmula de novo. Então, o que eu fiz? Eu fiz vários cálculos para que eu pudesse entender o que eu poderia direcionar vocês para que não ficasse fora da realidade as precificações de vocês. Então, eu vou dar para vocês hoje um GPS, e aí eu falo novamente, né? Deixa eu só abrir aqui de novo, aqui, ó. Este vai ficar maior, fica mais fácil aí para vocês poderem ler, né? A Márcia está querendo muito uma renda principal, meu sonho. E de verdade, gente, quando vocês têm uma renda, e seja uma renda extra, seja uma renda principal, essa renda extra em algum momento pode se transformar na sua renda principal, você começa a ser dona ou dono do seu próprio horário, dos seus próprios negócios, da sua vontade, né? Então, é sobre isso que eu vou falar um pouquinho com vocês hoje. Vou tocar nesses assuntos para que vocês possam entender um pouquinho e enxergar um pouquinho, de repente, coisas que não estão ali muito claras para vocês, tá? Então, por que eu quero falar para vocês hoje? Deixa eu só pegar aqui o nosso bloquinho, que eu gosto de escrever para vocês poderem vendo tudo que eu estou escrevendo aqui. Então, hoje vai rolar um GPS. Peraí, vou colocar em letra maiúscula. Hoje vai ter um GPS para entender como e quantos pães você pode produzir por dia na sua casa, utilizando equipamentos básicos, tá? Quando eu falo básicos, vocês vão entender já o que significa esse básicos que eu estou querendo dizer para vocês. Vamos lá então, galera. O que é um GPS do pão? O que é um GPS? Quando eu me refiro a ter um GPS de direcionamento de como que você pode ter uma renda na sua casa, o que eu quero dizer com isso? Esse GPS, ele é um direcionamento. GPS de como você ter uma renda extra. É igual, gente, você ter um direcionamento, tá? É a mesma coisa. É a mesma coisa você ter um direcionamento. Então, eu vou passar para vocês passos de como que vocês vão identificar aos poucos as coisas que vão acontecendo aí na sua casa. Porque você pode... A primeira coisa que você pode pensar assim, Andressa, mas eu só tenho o meu forno caseiro e eu tenho formas que são simples. Eu não tenho forma chique de pão, eu não tenho um monte de jeito diferente. Então, primeiro, você vai ver tudo que você tem na sua casa, o que você tem de forma, qual é o tamanho do seu forno. Então, primeiro momento, primeira coisa que vamos escrever aqui, para que você possa ter este passo a passo. Primeiro passo, você vai fazer o quê? Verificar quantas formas cabem dentro do seu forno, para que você saiba quantos pães poderão ser assados em cada fornada. Por quê, gente? Porque o tamanho do forno que eu tenho é diferente do tamanho do forno da Cláudia, é diferente do tamanho do forno da Lucinéia, da Patrícia, da Thelma, da Fátima, da Renata. Cada um tem um tamanho de forno. Pode ser que você tenha um forno 44 litros, pode ser que você tenha um forno 80 litros,
Pode ser que você tenha um forno de 6 bocas, que pode ser a gás. Ele pode ser a gás, mas ele pode ser elétrico. Ah, Andressa, eu só posso assar pão se for um forno elétrico? Não. Eu só posso assar pão se for um forno a gás? Não também, tá? Então, aqui, eu trouxe diversos tipos de forma para vocês. Deixa eu até fazer o seguinte aqui. O que eu trouxe aqui, gente? Deixa eu aumentar a minha imagem um pouquinho antes de continuar escrevendo. Eu trouxe formas de tamanhos diferentes. Porque, gente, você pode ter forma desse tamanho, você pode ter forma desse tamanho, ó, que são tamanhos diferentes. Você pode ter forma desse modelo aqui, que é um modelo diferente também. Tem muita gente que chama essa forma aqui de bolo inglês. E é realmente uma forma de bolo inglês. Só que qual é o detalhe? Se você quer começar a produzir pães na sua casa para você poder vender, não significa que você tenha que ter um monte de formas, todas iguais, todas padronizadas. Você precisa saber quantas formas vão caber dentro do seu forno, a cada fornada, para que você possa se organizar com antecedência. Então, a sua forma pode ser dessa, pode ser pequenininha, pode ser desse tamanho aqui, pode ser do tamanho que você tiver aí na sua casa. E a quantidade de formas também vai te dar um direcionamento. Então, digamos que você tem um forno lá na sua casa de um fogão 4 bocas. Vamos fazer esse parâmetro. Quando você vai lá e vai pegar, por exemplo, digamos que você tenha formas todas de modelos diferentes, do jeito que eu estou mostrando aqui, tá? Digamos que você vai lá no seu forno, com o forno desligado, com as suas formas sem nada dentro, você vai medir quantas formas cabem de uma vez só dentro do seu forno. Por que você vai fazer esse direcionamento? Porque a partir disso, você vai saber quanto você vai conseguir produzir a cada fornada. Andressa, mas como que eu faço isso? É o primeiro passo. O primeiro passo é você saber quanto que você vai ter de espaço para você poder assar. Se você não souber quantas formas cabem dentro do seu forno, você não vai ter um direcionamento para você saber quantos pães você pode assar. Por quê? Porque a gente vai para o segundo passo. Vamos lá para o nosso segundo passo. Deixa eu só abrir aqui, beleza. O nosso segundo passo, gente, é quantas formas você tem para que você possa alternar entre processos de fermentação e fornadas. Porque assim, eu sempre falo uma coisa muito simples. Você pode começar a produzir pães na sua casa, com equipamentos que você tem em casa, com certeza absoluta. Só que toda vez que você vai começar a aprender a fazer uma coisa nova, você pode aprender a fazer um pão, e eu vou te ensinar a fazer um pão. Um pão, como você vai aprender a fazer. E deste um pão, você pode aumentar e fazer 2, 3, 4, 5. Qual vai ser o limite da quantidade de pães que você vai fabricar na sua casa, que você vai fazer na sua casa? A quantidade de espaço de forno e quantidade de formas que você tem. Andressa, então se eu quiser vender e quiser, por exemplo, fazer ali 3, 4, 5 fornadas por dia, quantas formas eu vou precisar ter? Você não precisa ter forma chique, mas você vai precisar calcular quantas formas cabem dentro do seu forno e quantas fornadas você quer fazer. Porque tudo que a gente começa, e muitos dos meus alunos e alunas, eles sempre me falam aí, inclusive, eu quero que vocês que estão aqui no chat e são meus alunos do curso Desvendando os Segredos da Panificação, trabalham com produção de pães, me contem aqui que muitas vezes vocês entram aqui com a ideia de fazer pães por hobby. Quantos de vocês que estão fabricando pães hoje e fazem isso para vender? Quantos de vocês já fazem isso? A Vilma, a Rose, começou um monte de gente. Ó, o Isaac, eu faço. Galera aí que está produzindo pães. Olha a quantidade de gente que faz pães, gente. Ó, a Luciane começou por hobby, começou a vender. Me contem aqui, quando vocês começaram a fazer, vocês faziam já com todos os equipamentos requintados e chiques e maravilhosos? Ou vocês começaram do começo, como todo mundo começa? Começando com o que você tem na sua casa, com as formas que você tem, e o boca a boca começou a fazer, começou a aumentar, e você começou a produzir mais e mais pães. Este, gente, é o caminho principal da maioria das pessoas, tá? Olha a Neuza falando que vai começar a fazer para vender. A Cecília falando que faz por hobby, mas quer vender. E é isso, gente. Essa é a pegada principal. Por quê? Porque se você tem
3, 4 formas na sua casa, esse é o seu limite, então posso fazer essa fornada, depois eu vou ter que fazer novamente uma outra massa para poder fazer novas massas, para poder passar pelo processo de fermentação. O que mais vai valer a pena para você? Você pode começar, e essas formas aqui, gente, vocês encontram, muitas vezes, 3 formas para poder vender, dessas formas mais simples, vocês encontram formas como essa, para vender por R$25, R$30, conjuntos com 2, 3 forminhas dessas aqui para vocês poderem fazer pães. É um investimento. Olhem isso como um investimento. Porque, de verdade, ó, como a Ivone começou com o que tinha em casa, se você não tem nenhuma forma, ou tem um número pequeno de formas, de repente você tem um número pequeno de vendas no começo. E aos poucos você vai aumentando. Tudo tem esse tempo, tudo tem essa demanda. Como a Celina faz por encomenda. De repente aconteça aí na sua casa, olha ali, ó, a Cenete falando que começou com 2 formas. Então é por essas e por outras, gente, que eu falo que você não precisa começar com equipamentos chiques. Ó, o Paulo falou que tinha várias formas de bolo inglês, agora tem as de forma com tampa. Por quê? Porque ele começou a produzir, começou a vender e isso começou a retornar. Vamos fazer uma simbologia aqui que você tem na sua casa. Vamos pegar aqui umas formas que estão aqui. Vamos lá. Digamos que você tenha 4 formas. Digamos que você tenha 4 formas, tá? Essas 4 aqui. Vamos aumentar minha imagem aqui. Vou aumentar aqui para vocês poderem me ver melhor. Beleza. Digamos que eu tenho essas 4 formas. Tá vendo que são formas diferentes? Precisa ser forma igual? Não, não precisa. Digamos que você tenha 4 formas e que o tamanho e o espaço do seu forno seja para 4. Beleza. Então, você sabe que você vai poder fazer 4 pães por turno. O que é por turno? Você vai lá e faz para poder assar uma fornada de manhã, assa, libera o espaço dessa forminha bonitinha aqui, faz uma nova massa, modela e coloca aqui dentro para você poder assar uma segunda fornada na parte da tarde. Então, quando eu falo que quando as encomendas começarem a aumentar, é mais vantajoso você poder comprar mais umas forminhas dessa, e não precisa ser forma chique, pode ser forma de bolo inglês, que você consegue com preço mais em conta, você pode começar a aumentar a quantidade de fornada aí na sua casa. E por quê, gente? Vamos lá, vamos para o nosso terceiro passo aqui. Deixa eu só abrir aqui a minha telinha, para que vocês possam ter o terceiro passo, que é fazer a receita e calcular, deixa eu ver aqui, bem bonitinho, e calcular o tempo que demanda em cada fornada, para que você saiba quantas fornadas por dia você é capaz de produzir. E por quê, gente? Porque aqui, neste detalhe aqui, que muita gente acaba tendo problema. Andressa, mas que tipo de problema que eu posso ter se eu estou recebendo encomenda? Receber encomenda não é bom? É claro que é bom. Receber encomenda é ótimo. Mas antes de você falar um ok para sua encomenda, você tem que pegar a encomenda sabendo quantos pães e quantas fornadas por dia você pode fazer. Digamos que algum cliente ame o seu pão e você recebe encomenda para 12 pães. Mas você, voltando lá, só tem 4 formas. Se você só tem 4 formas e você tem que entregar 12 pães naquele dia, como você vai entregar esses 12 pães naquele dia se você não tem forma suficiente para que fermente a sua massa? É aí que entra a questão de quantas fornadas por dia você pode fazer. Quantas fornadas por dia você é capaz de fazer? Tem algum valor que você consiga fazer um investimento pequeno em forma simples como essa? Tenho, Andressa, eu tenho ali R$50. Ah, beleza, R$50 você consegue comprar ali 4, 5 formas. Dependendo do modelo, você consegue comprar até mais do que isso, tá? Para que você possa começar a fazer produção para poder vender aí para mais e mais pessoas. Mas antes de você aceitar encomenda, você nunca pode abrir esse espaço para as pessoas. Ah, eu vou entregar e vou me descabelar, não vou dormir, não vou fazer nada. Isso, gente, é um tiro no pé. Por quê? Porque a pessoa vai lá e fala assim, gente do céu, como que eu faço? Se agora eu tenho 12 pães para entregar, mas eu não tenho forma. Aí, claro, existem outras possibilidades. Se a pessoa está acostumada, está esperando um pão numa forma como essa, aí você pode ofertar de uma outra forma. Pode ser um pão em formato de pão rústico, pode ser um pão num formato pequenininho, quer dizer, você pode pegar aquelas formas de bolo retangulares, que muita gente chama de tabuleiro, você pode mudar os formatos,
e adaptar a realidade e os formatos dos pães que você trabalha para a realidade das formas e dos equipamentos que você tem na sua casa. Mas sempre antes, você tem que ter clareza de quantas formas você tem, que tipos de pães que você pode oferecer. Porque digamos que você vai oferecer pães menores, pães bolinhas lá de 60, 80, 100 gramas. Pães pequenininhos, sabe aqueles pães que você vai um do lado do outro, como se fosse tipo um pão de leite, um do ladinho do outro? Você pode oferecer e pode assar naquelas formas retangulares numa boa. Só que você também tem que saber o tempo de fermentação, quantas daquelas formas vão caber no seu forno. A primeira vez que você vai fazer, vai ser a primeira vez que vai ser um direcionamento para você. Você vai fazer e você vai calcular e anotar. Ah, então eu levo X horas para poder assar tal pão, X horas para poder fazer outro tal pão, eu tenho X formas. Então eu posso oferecer para as pessoas 10 pães por dia de forma como essa, porque são as formas que eu tenho, e posso oferecer mais 40 pãezinhos de 100 gramas, porque eu sei que eu não preciso de forma específica, que eu posso fazer num tabuleiro maior. Ótimo. Mas aí você já vai com clareza e você já sabe, você já fez a receita, calculou o tempo que demora para você poder fazer isso, já sabe quanto tempo demora cada fornada, para que você saiba quantas fornadas por dia você pode fazer, você é capaz de produzir para que você entregue com qualidade para o seu cliente. Porque uma coisa é muito fato. Antes de você entender como precificar, e eu vou dar um norte para vocês hoje em relação a isso, antes de vocês entenderem como precificar, é importante você entender e ter clareza de quanto você consegue produzir. Porque senão, às vezes, a gente fala, gente, eu estou desesperada ou desesperado e preciso de dinheiro, então eu vou pegar todas as encomendas do mundo. Mas a gente precisa dormir, a gente precisa fazer as coisas acontecerem. Então, de verdade, vocês precisam também ter clareza em relação a isso. Depois de feito o pão, armazena onde para não ficar duro. Se ele está ficando duro muito rapidamente, ele pode ter passado por alguns defeitos no processo de assar. Aí o processo de assar, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, sobre armazenamento, sobre o processo de assar, como que você vai ter um pão mais durável por mais dias, no decorrer da semana, tanto de aquecimento como lá na jornada. Nós temos ainda 2 semanas pauleira aí de conteúdo para vocês, tá? Dá para assar nas 2 prateleiras do fogão a gás? Dora, dá para assar, mas antes de você ofertar para um cliente, você vai ter que fazer uma fornada teste. Nunca você deve se comprometer com um cliente sem nunca ter experimentado no seu forno se o teu forno funciona para mais pães. Porque o comportamento do forno vai mudar se você está assando 5 pães ou se você está assando 8 pães. Por quê? Porque ele tem um volume maior de massa lá dentro para fazer crescer. Uma temperatura muito mais diferente. Então, você vai ter que fazer teste, você vai ter que testar. E a primeira fornada, você vai ter que fazer como teste. Não tem como fugir desse teste. Mas é um teste que vai te dar um direcionamento, vai te levar para um outro patamar, tá? Vamos lá. Olha aqui, ó. A Karina, sou sua aluna da turma de setembro. Hoje não dou conta das minhas encomendas. Trabalho meio período e faço pães à tarde e noite. E, gente, é isso mesmo. É isso mesmo. Porque, assim, a gente tem que ter essa ideia de sempre estar correndo atrás, não ficar acomodada e nem acomodado. Por isso que a nossa hashtag de hoje qual é, galera? Quero saber a nossa hashtag, quem tá acordado? Segunda-feira, olha aqui nossa hashtag. É isso aí, Adriana, tenha um comprometimento. Ou sou comprometida, ou sou comprometido. Tá? Essa é a nossa hashtag da noite. Por isso que eu estou passando esses passos todos para vocês. Vamos lá para o nosso 4º passo. Deixa eu ver aqui. E aqui, gente, eu vou começar a mostrar para vocês os detalhes, tá? Como agora eu não lembro mais, acho que era... Deixa eu olhar o nome da pessoa que comentou agora comigo aqui. Karina. A Karina falou que trabalha meio período e faz pão tarde e noite. Este é o nosso 4º passo. Parece que veio a calhar mesmo, hein, Karina? Parece que veio mega a calhar. Porque o nosso 4º passo é definir quantas horas você está disposta ou disposto a trabalhar por dia. Não é só questão de disposição, é também uma questão ou disponibilidade, tá? Quando eu falo disposto, dá a impressão que a gente pode estar cansada ou cansado. Não é essa a questão, tá, gente? É a questão de estar disponível também, tá? Disposto, disponível a fazer esses pães. Isso é mega importante, porque senão o que vai acontecer? Você não pode se transformar num refém no seu negócio.
Você não pode se transformar naquela pessoa que dorme 2 horas por noite para poder dar conta de todos os pães que você pegou em encomenda. Ah, Andressa, mas eu faço isso no Natal, eu faço isso na Páscoa. Eu também fazia. Aí é uma coisa diferente. Natal, Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Namorados, qualquer data comemorativa é o seu 13º, o seu 14º salário, 15º salário. É aí que a gente tem que se arrebentar de trabalhar mesmo. Mas não pode ser a regra. Isso tem que ser a exceção. Porque senão o que vai acontecer? Vai chegar um momento que você vai ficar muito exausta ou muito exausto e não vai dar certo. Então, por isso que esse GPS, esse direcionamento de como que você vai fazer pão aí na sua casa e quantas horas por dia você tem disponibilidade para você poder fazer a receita, quantas fornadas por dia você pode assar diante do tamanho do seu forno e diante da quantidade de equipamentos que você tem na sua casa, vai direcionar você a saber quantas encomendas você pode pegar por dia. E você pode sim ter uma renda com isso, mas é aquela pegada. Vai depender se você quer começar devagarinho, e tudo bem você começar devagarinho, ou se você quer começar lá pisando a 100 km por hora. Quando você quer começar a 100 km por hora, você vai ter que encomendar mais formas para você poder começar? Vai. Andressa, não quero começar assim, quero começar mais devagarinho. Posso começar? Claro que pode. Muitos começam assim. E é assim que a gente vai começar. É esse o direcionamento que eu quero dar para vocês, tá? Então, primeiro vocês vão definir quantas horas por dia vocês têm disponibilidade, ou vocês estão dispostos, vocês têm tempo para poder trabalhar todos os dias, tá? Olha aqui ó, a Ângela falando que estava precisando desse GPS. Isso, gente, é muito importante, por quê? Porque eu sei que muitos de nós, às vezes a gente se compromete além do que a gente consegue, além das nossas forças. Então, de verdade, vocês precisam olhar para isso e falar assim, não, eu vou seguir isso no passo a passo. Eu vou seguir esse GPS, porque é a partir disso que você vai ter mais tempo de vida e mais qualidade de vida. Não se destrua aí para poder fazer pães para poder vender, beleza? Agora a gente vem na parte mais chata, mas é a parte mais interessante e inteligente para que vocês possam realmente ganhar dinheiro. Porque não adianta nada você ficar lá com a barriga no fogão, com a barriga no forno, com a barriga na farinha o dia inteiro e você não ganhar nada, você pagar para trabalhar. E de verdade, eu vejo assim de gente pagando para trabalhar. E por que pagando para trabalhar, gente? Porque agora a gente vem para o nosso quinto passo. E esse quinto passo, ele é mega importante, porque você vai calcular o custo real do seu produto. Como fazer isso? Aqui, gente, é onde mora o X da questão. Quantos de vocês, e isso é muito importante, que eu quero saber de vocês, quantos de vocês que estão aqui, que de repente não fazem ideia de como calcular o preço de um pão? Aí, de repente, você fala assim, você vai lá e pergunta para uma pessoa que nem mora na mesma região que você, e você fala assim, por quanto que você vende seu pão? Aí a pessoa mora lá na Bahia e você mora no Porto Alegre. Você mora em Porto Alegre e a pessoa mora em Salvador. Realidades completamente diferentes de custo, realidades completamente diferentes regionais, de hábitos, de costumes, de receitas. Se você está comparando uma receita de um pão brioche com um pão básico, nunca vai ser parecido, nunca vai ter uma equivalência de valores. Então, como fazer o custo real do seu produto? Sabem como fazer? Aqui, ó. Não faço ideia dos valores dos pães. E isso, Cecília, é mais normal do que vocês imaginam, tá? A Larissa não faz ideia. Mas a Jane tá super comprometida aqui também. Ó, e isso, gente, é por quê? Porque é normal. É normal e assim. Como eu sempre falo, quando eu fui professora de custos, a gente tinha um monte de matemática e um monte de fórmulas, que inclusive eu já dei aula disso aqui para vocês. Eu já fiz uma live onde eu ficava ensinando passo a passo para vocês poderem calcular o gás, passo a passo para vocês poderem calcular a energia elétrica de vocês. E eu percebi que muitos de vocês não faziam esse cálculo. Por quê? Porque é normal. Às vezes você é uma única pessoa, você tem que fazer compra, tem que fazer o pão, tem que fazer a embalagem, tem que fazer a precificação, e você não dá conta de fazer isso. Por isso que eu fui lá e fiz um monte de cálculo e fiquei fechando um com o outro até chegar num número perfeito para vocês, tá? E eu vou passar esse número para vocês. Então, bora lá. Como que vocês vão chegar no preço? Vamos a esses passos, tá? Para poder direcionar. Primeiro passo, gente, vamos lá. Vamos colocar um espacinho aqui, ó. Primeiro passo
Primeiro passo do nosso quinto passo, tá? Primeiro passo, calcular a quantidade. Eu vou colocar a quantidade real usada na receita. Porque isso, qual é o primeiro erro que a maioria das pessoas comete? Você vai a um supermercado e você compra 5 quilos de farinha. Só que você compra 5 quilos de farinha, só que você não vai usar os 5 quilos na mesma receita, na mesma hora. Na maioria das vezes você não faz isso. Então, se você comprou 5 quilos de farinha, vamos colocar 5 quilos de farinha e você pagou, vamos colocar 15 reais, tá? Você pagou 15 reais em 5 quilos de farinha. Você tem que ter o custo da sua receita. Você está usando 5 reais, 5 quilos de farinha para poder fazer a sua receita? Não, estou fazendo essa minha receita. Vamos colocar aqui, ó, minha receita. Estou usando 1 quilo de farinha. Então, se você está usando 1 quilo de farinha e você comprou 5, você vai ter que descobrir quanto custa esse 1 quilo de farinha para você poder fazer essa receita. Você não pode colocar o valor total da farinha ou pegar um valor qualquer, porque é aí que vai morar a discrepância de valor. Você vai ter um valor aleatório. É aí que você paga para trabalhar. Eu já vi um monte de gente vendendo pães por R$3, por R$13,50, pães que custaram mais do que R$3, mais do que R$3,50 para poder fazer. Pães com manteiga, com ovos, pães mega enriquecidos. Ovos, gente, o preço não está muito barato. Manteiga, o preço não está muito barato. Então, como que você vai fazer? Aqui, gente, vocês podem fazer ali na calculadora. Vou pegar uma calculadora aqui, só vou abrir uma calculadora bem rapidinho e eu vou abrir para vocês na tela aqui para a gente poder fazer junto, tá? Espera aí, vou ensinar vocês a fazer esse cálculo, tá? Espera aí, deixa eu só abrir para vocês aqui. Vamos lá. Espera aí que eu vou conseguir colocar aqui. Espera aí, gente. Vamos lá. Vamos lá. Não consegui abrir na tela ainda, né? Mas eu vou conseguir, gente. Espera aí. Eu vou conseguir porque eu sou dessas. Cadê você? Ocultei. Abri. Vou conseguir. Janela aqui. Calculadora. Beleza. Está aparecendo calculadora para todo mundo aí, né? Beleza. Vamos lá, então. Se você paga R$15 em 5 quilos de farinha, é uma conta simples. Você vai pegar os 15, você vai dividir por 5 quilos. Você vai saber o preço do quilo da farinha que você está usando. Então, o quilo da farinha está custando R$3. Se o quilo da farinha está custando R$3 e na receita que você está utilizando, vamos voltar lá para o outro anterior. Vamos lá. Vamos, cheguei, vim. E na receita que você está utilizando, você está usando 1 quilo de farinha, então você sabe que você tem aqui R$3 de custo em farinha. E não mais e nem menos do que isso. Aqui a gente erra muito, tá? Porque pode ser que você fale assim, ah, mas será que eu gasto tudo isso? Gasta, gasta. Mas quantos pães eu vou conseguir fazer com 1 quilo de farinha? Depende da receita que você vai fazer. Por isso que você tem que fazer isso com todos os ingredientes da sua receita. Todos os ingredientes, tá? Porque, gente, é assim, eu quero que vocês ganhem dinheiro. Eu quero que fazer pão para vocês, além de ser maravilhoso, gostoso, espetacular, hobby, paixão, dinheiro, grana, pilas, que isso seja real. Então, eu quero que vocês tenham essa renda e é por isso que eu estou comprometida com vocês, a que vocês consigam dar esse salto de estar nesse nível aqui, quero uma renda, para estar nesse nível, tenho uma renda. Quem aqui tem uma renda? Bora lá. Hashtag tenho uma renda. Por que eu estou falando já essa hashtag tem uma renda? Porque daí, gente, vocês já começam a mensurar, a pensar e mentalizar na cabeça. Tenho uma renda. E manda essa mensagem para o universo. O universo vai te responder de um jeito legal. Vai te responder de um jeito massa. Vamos continuar. Hashtag tem uma renda. Bora lá. Tem uma renda. Agora, eu tenho lá nessa mesma receita que eu estou fazendo aí, que vai 1 quilo de farinha, vai também 3 ovos. Beleza. 3 ovos na receita. Mas a dúzia está... Aqui a última vez eu paguei R$8 a dúzia de ovos. R$8, vamos voltar lá para a calculadora. Eu vou calcular, e por que eu mostro para vocês no passo a passo? Porque parece besta, gente, de verdade, parece simples, mas não é. Não é porque é aqui que muita gente pode deixar de ganhar dinheiro. Então, se você paga R$8 numa dúzia de ovos, você vai pegar o valor que você pagou
R$ 8 e vai dividir por 12 ovos. Cada ovo custa 66 centavos. Se você está usando 3 na sua receita, você vai multiplicar esse valor por 3. Ou seja, você tem um custo de R$ 2 em ovos para você poder fazer essa receita. Bora lá, então? Deixa eu voltar para cá para poder abrir a outra tela. Eu vou ficar migrando de tela em tela, não tem problema, porque eu quero mostrar para vocês no passo a passo para fazer sentido, tá? Bora lá, então. Mas a dúzia não é duzida, né? Dúzia. Está R$ 8. Então, você investe, você tem um custo de R$ 2 em ovos na sua receita. Beleza. Se você tem R$ 3 de custo em farinha, mais R$ 2 de custo em ovos, essa receita já te custou R$ 5. Beleza. Aí você pode colocar leite, você pode colocar fermento biológico seco, ou fazer com fermento natural. Aí você vai calcular a quantidade de farinha que tem naquele fermento natural, para que você possa ter o custo do seu fermento natural ali também calculado. A partir desse momento, você tem todos os custos de todos os ingredientes, e você vai fazer isso com todos. Desse jeito que eu fiz aqui, no passo a passo, você vai fazer isso com todos. Por quê? Você vai ter o custo total. Digamos que o custo total dessa receita seja, vamos colocar aí, R$ 9,30. Vamos colocar um preço aí, R$ 9,30. E essa receita, vamos colocar aqui, ó, rende 3 pães. Qual é o custo de receita? Qual é o custo de cada pão? O custo de cada pão é de R$ 3,10. Ou seja, isso sem considerar a embalagem, digamos. Então, vou colocar aqui, ó, vírgula, mais embalagem. Porque embalagem é uma coisa que muita gente não considera. Mas se você compra um saquinho plástico, faz um lacinho bonitinho, coloca dentro de uma sacolinha, tudo isso tem o seu custo. Como que você vai vender? Fazer um pão que custa por R$ 13,10 e vai vender por R$ 4, vai vender por R$ 5. Quais são os custos que você não está vendo aqui? Agora eu vou te falar quais são os custos que você não está enxergando. E é aqui, gente, que me dói de ver as pessoas fazerem, às vezes, porque é um trabalho imenso. E eu chamo isso de custo invisível, tá? Porque o custo invisível é água, luz, combustível para você poder comprar os insumos, é aquele produto de limpeza para você poder limpar a sua cozinha. Esses são os custos invisíveis, que muitas vezes a gente não consegue colocar na ponta do lápis. Isso daqui, gente, é aquilo que eu falei para vocês. Vocês conseguem descobrir esses custos com fórmulas matemáticas. Mas para fugir desse negócio de fórmula matemática, eu fiz um monte de cálculo, um monte de coisa para poder chegar num número que fizesse sentido para vocês, tá? Que número é esse, Andressa? Então vamos lá. Vamos colocar só aqui, vou colocar mais custos invisíveis. Quais são os custos invisíveis? Eu vou colocar aqui, gente, porque assim, se de repente você está chegando aqui agora, e aí você pode ficar pensando, mas o que a Andressa está falando? Então, assim, a gente consegue fazer no passo a passo para que você entenda quais são os custos invisíveis que às vezes a gente não considera. Então, água, luz, combustível para comprar insumos, equipamento, produto de limpeza para manutenção da sua cozinha. Gente, o que mais que está faltando aqui num custo invisível que a maioria das pessoas passa batido? A sua hora. Você trabalha de graça? Nem relógio trabalha de graça, gente. Se você precisa de dinheiro, precisa trabalhar, e você começa a vender por um preço desse tamanhinho, o que vai acontecer com você? Você vai mostrar para o teu cliente que o teu produto tem preço, não tem valor. Você tem que entrar com o seu produto artesanal, mostrando que o seu produto tem valor. Tudo aquilo que tem valor é aquilo que o teu cliente vai sair de uma cidade, vai andar 10, 15, 20 quilômetros para poder comprar o seu produto, porque ele enxerga que o seu produto é muito mais valorizado e muito mais valorado do que qualquer outro produto. Um pão artesanal é a mesma coisa que um pão industrializado? Não, porque o pão industrializado tem no mercado da esquina, tem no mercado daqui 2 quilômetros, tem no mercado lá 5 quilômetros. O seu pão artesanal só tem na sua cozinha, só você produz. E é esse o valor que você tem que entregar para o seu cliente. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, tá?
mais a sua mão de obra. E isso daqui, gente, é mega, mega importante. A sua mão de obra, gente, agora pensa comigo, 3,10. Digamos que 3,10 seja o custo do seu pão. É um custo baixo, um custo razoavelmente baixo para um pão artesanal, feito com ingredientes de verdade. Não é aquele pão industrializado, cheio de química, cheio de coisa que você nem sabe que tem lá dentro. É um pão de verdade, que não vai fazer mal para o teu cliente, porque você vai aprender a trabalhar com fermentação mais longa. Você vai aprender a trabalhar com tudo que for... assim, Andressa, como que eu vou trabalhar com um produto diferenciado para o meu cliente? Pão artesanal já é diferenciado por si só, porque ele não tem um monte de aditivos químicos. Por exemplo, você vai até o supermercado e você compra azoticarbonamida para você poder colocar no pão. Não compra, porque não tem para vender. Não é alimento, não é comida. Mas tem um monte de pão que tem um monte dele lá dentro. Para quê? Para que ele tenha mais durabilidade, para que ele fique um pão mais branquinho, tá? O pessoal tá falando de gás aí, gente, mas sim, tá? Gás também, mas é quando você fala luz aqui, é mais assim, o gás também entra aqui, tá? Aqui a embalagem eu coloquei aqui em cima já, tá? A embalagem eu já coloquei aqui em cima. E aqui, gente, como que você vai vender por R$4 se você tem todos esses custos invisíveis aqui por trás? Aí, para fugir daquele monte de cálculo matemático complexo, aquele monte de cálculo matemático que desanima as pessoas que estão em casa, de repente assistindo, como que você faz? O pessoal está colocando aqui, ó, como calcular o gás. Gente, tem um cálculo passo a passo, mas para uma live em si, seria uma live só para poder calcular, e eu fiz já uma live assim, só uma live para poder calcular como você vai calcular o gás, como você calcula a energia elétrica do seu forno elétrico. Foi uma live inteira de 1 hora e pouco para calcular isso. Essa aula, ela faz parte do curso Desvendando Segredos da Panificação, porém eu percebi que eu posso ajudar vocês que estão aqui agora querendo dar esses começos de passos, esses primeiros passos, dos primeiros degraus para começar a vender de uma forma diferente. E é por isso que eu estou aqui mostrando essa outra forma para vocês. E assim, quem aqui já fez algum pão, já fez algum curso, já fez algum curso de pão, de bolo, de qualquer preparo gastronômico e aprendeu que tem que multiplicar por 3. Esse cálculo do multiplicar por 3, eu acho ele, assim, muito equivocado, tá? Por quê? E eu, assim, provo isso matematicamente que ele é equivocado. Por quê? Porque você deixa alguma coisa de fora. Você vai deixar sempre uma coisa de fora. Então, todos os cálculos que eu fiz um monte de cálculo, eu adoro matemática, para quem não sabe, eu sou super fã de matemática. Então, eu fiz um monte de cálculo e eu cheguei em um número, tá? Você pode multiplicar o seu custo, e é esse custo aqui, ó, custo de insumos, tá? Custo de insumos, tá aqui. Custo de insumos mais embalagem, vou colocar aqui. Já coloca o preço da embalagem lá no final, tá? Vamos dizer aqui, ó. Vamos dizer o custo de cada pão, vamos colocar aqui, ó, com embalagem. Vou mudar aqui para fazer sentido para vocês, tá? Vamos colocar aqui 3,20 com embalagem, que aí fica mais fácil, tá? Não confundo vocês. Eu pego o meu custo já com embalagem, tá? Você pode multiplicar o seu custo com embalagem por 3,9 até 4,2. Isso é um cálculo médio que não vai fazer vocês saírem do preço real, tá? Então, vamos lá para a calculadora aqui. Eu sei que eu não estou compartilhando a calculadora, mas só para poder fazer certinho. Vezes 3,9. Então, aqui, o valor mínimo de um pão feito que custasse 3,20 o pão, seria 12,48. Andressa, é por esse valor que eu tenho que oferecer o meu pão, então? Não. Este é um direcionamento para que você possa começar a calcular o preço de venda do seu pão. Qual é o segundo passo para que você comece a oferecer o seu pão? Este é o valor mínimo a ser vendido para que você não perca esses custos invisíveis, não fiquem lá dentro de alguma coisa abandonada, tá? Este é um preço mínimo para que a tua mão de obra seja paga, os seus custos invisíveis estejam sendo pagos. Qual é o segundo parâmetro? Preço regional. E isso é mega importante. Eu moro em Cascavel. Digamos que eu vou fazer, então, um pão brioche. E esse pão brioche,
me custa R$3,20 com embalagem. Só que este pão brioche na minha cidade de Cascavel tem uma única pessoa que faz. Um único produtor de pão artesanal de brioche que faz. Mas ele cobra muito mais do que R$12,48. Por que é que eu vou cobrar R$12,50 dele se o meu concorrente está cobrando R$18, R$20? O preço regional também vai te direcionar. Então, sim, você tem que fazer uma pesquisa de mercado. Como que eu vou fazer uma pesquisa de mercado? Pega o telefone, liga em algumas padarias e pergunta: que tipo de pão artesanal que você tem? A maioria vai falar: não tenho. Ou as padarias que vão falar que tem, já perguntem: esse pão artesanal que vocês fazem, ele é com farinha mesmo ou ele é com pré-mistura? O que é uma pré-mistura, Andressa? É um saco gigante que vem com farinha, um monte de aditivo químico ali dentro, ovo desidratado, leite em pó e mais um monte de coisa ali dentro. Um monte de coisa que você não colocaria no seu pão artesanal. Então, aquele pão que não é artesanal não é comparado com o seu pão. É isso que também você vai ter que mostrar para o seu cliente. Isso é muito importante, tá? Por que é muito importante? Porque é aí que muda e é aqui que você tem que falar que você tem que mostrar para o seu cliente a diferença de valor e de preço. Quem está aqui que sabe a diferença de valor e de preço? Eu vou fazer uma analogia muito clara para vocês. Nós estamos num momento de crise. Vocês já viram a Apple estar em crise? Quando começa? iPhone 11, iPhone 12, lançamento do iMac, aí não sei o que lá, aí não sei o que mais, aí tudo. Tem fila de gente querendo comprar, porque eles conseguiram se colocar no mercado de tal forma que eles entregam valor para o cliente, não preço. O cliente que vai comprar um iPhone 12, que custa lá 9, 10 mil reais, é louco da cabeça, com certeza é louco da cabeça. Mas esse cliente, ele está atrás do valor e não está atrás do preço. Ele poderia comprar um celular parecido por 4 mil, 3 mil, 2 mil, com certeza poderia, mas aí ele não teria o produto da Apple. Então, seja você a Apple dos pães, seja você o diferencial dos pães da sua cidade, da região onde você está colocada ou colocado. Você tem que mostrar para o seu cliente, e aquela história, toda vez que um cliente chega para mim e fala assim: Andressa, seu preço está caro. A primeira, o que responder, vou colocar aqui, o que responder quando te dizem que o preço, vou colocar preço aqui, vou colocar assim, entre aspas mesmo, está caro. Aqui, gente, o que responder quando te dizem que o preço está caro? Caro comparado ao quê? Por que caro comparado ao quê? Porque aqui você vai identificar o que aquele cliente está dizendo para você. Se ele está dizendo para você que ele está olhando só o teu preço e pouco se dane o que está entregando para ele, ou se ele está olhando um preço de um produto parecido com o seu, aí ele está comparando preço. Ah, não, o fulano faz um pão bem parecido com o seu, eu sei que também é artesanal, beleza. Aí entra na questão do preço regional de produtos iguais, de produtos semelhantes. É aqui que você tem que mostrar para o teu cliente. Tudo bem, caro comparado ao quê? Comparado àquele pão lá, daquela marca famosa, industrial, que faz pão assim, a Deus dará, e você encontra em qualquer esquina. Aí você vai falar assim, bem, aquele pão não é o meu pão. Aquele pão é um pão feito de uma outra maneira. Não é um pão artesanal, é um pão cheio de aditivos químicos sintéticos, não é um pão trabalhado em longa fermentação, não é um pão que não vai te causar dor no estômago, dor de cabeça, dor disso, dor daquilo, dor naquele outro. Mostra para o teu cliente a diferença do que você está entregando para ele. Porque se você vai lá e fica assim, mas então eu acho que eu vou abaixar o meu preço. Claro que não. Se coloca no seu lugar. Você está fazendo um produto maravilhoso, um produto ótimo. Você está investindo tempo e dinheiro em cursos, tempo e dinheiro em bons insumos, em bons ingredientes. Por que é que você vai baixar preço para ter um cliente que não percebeu que você é boa ou que você é bom? Então é aqui, gente, que você tem que sim. Aqui a Cecília falando, pão artesanal é tudo de bom, valorize meu pão, fiz com muito carinho. É isso mesmo, gente, é isso.
tudo que é feito e é exclusivo, só você pode entregar. É isso que é o valor. A Apple é isso. Só a Apple pode entregar a Apple para você. Por isso que tem fila. Faça chuva, faça sol. Pandemia, não pandemia. A galera tá lá querendo comprar as coisas exclusivas. Seja você, vamos colocar aqui, ó. Seja você a Apple dos pães. E por que isso? Seja você a Apple dos pães. Porque é aqui que o cliente vai perceber o seu valor e não o seu preço. Andressa, eu já escutei isso várias vezes. Andressa, mas eu acho que o seu curso está caro. Caro comparado ao quê? Caro comparado a que tipo de curso? No mercado, eu não tenho ninguém que tenha um padrão de curso como o meu que entrega o que eu entrego. Assim, Andressa, mas quem for? Não sei, mas aquela pessoa não sou eu. Eu sou única, sou exclusiva, e o que eu entrego para você é único, exclusivo meu. Só eu tenho capacidade de entregar aquilo que eu vou entregar. Então, eu sou a Apple do meu curso. Eu sou e me coloco nesse patamar, por quê? Porque eu sei que eu posso transformar a vida das pessoas. E é aí que você tem que se agarrar. Você pode falar o quê para o teu cliente? Posso transformar a sua vida. Tem problemas de saúde? Come pão, fica com azia, tem mal-estar, tem desconforto? Uma vez que o seu cliente experimentar isso, ele nunca mais deixa de voltar. E basta você fazer o quê? Se posicionar. Colocar isso tudo que eu coloquei aqui para vocês aqui, antes, que é mega importante, de como você ter uma renda. Primeiros passos, saber o teu limite, saber quantos pães você pode fazer, saber quantos pães cabem no seu forno, saber quantas horas por dia você tem disponibilidade ou está disposto ou disposta a trabalhar, tá? Saber o custo real. Custo real é isso que eu fiz aqui com vocês, é esse cálculo que eu fiz. Então, aproveitem que essa aula fica 24 horas disponível, voltem, assistam de novo, anotem tudo bonitinho, para que faça sentido, tá? Os custos invisíveis, gente, os custos invisíveis, eles passam batido para um monte de gente. E é aqui que muita gente paga para trabalhar. Quem já não teve a sensação de que trabalha como se não houvesse amanhã e parece que o dinheiro não entra? Um monte, né? Um monte de gente tem a sensação de não conseguir render, se arrebenta de trabalhar, faz 20 pães por dia e parece que o dinheiro ele entra e vai embora. Por quê? Porque ele pode estar entrando e indo embora. Você pode estar sendo apenas um transporte do dinheiro. O dinheiro entra e tchau. Entra e tchau. Então, se posicione. Seja você a Apple dos pães. Por quê? Andressa, mas 12,50 é muito caro. Você está começando de cara a já olhar para o seu pão e falar assim, mas ele não vale isso. Coloque-se, se posicione. Ele vale, você vale. Um pão com 3,20 de custo é um pão com ovos, com manteiga, com farinha. Não é qualquer pão que custa isso daí, entendeu? É um pão mega enriquecido. Se você for fazer um pão básico com farinha, com água, com fermento e com sal, você vai ter um custo aí de pão, você consegue fazer com R$5, você consegue fazer uns 5 pães. Ou seja, um custo de R$1 por pão para você poder fazer. É ridículo. Você consegue, nesses casos, ganhar um monte de dinheiro em cima. Por quê? O seu pão artesanal, o seu pão não dá dor no estômago, o seu pão não cansa, a pessoa que vai lá come, parece, ai meu Deus do céu, tô cansada, tô estufada. Um monte de coisa que não vai acontecer. Seja você a Apple dos pães, tá? Ó, o José Henrique falando, ó, vendo de R$15 em Jataí. E é assim, gente. É assim, ó. A Arlene falando, eu era assim, não sabia por preço. A gente tem sim que pôr preço, tá? Tem sim que pôr preço. E, galera, nós estamos aí no aquecimento para a Jornada do Pão em Casa. Nós temos essa semana inteira de lives online, gratuitas, às 19h30. Nós temos aí toda essa janela de tempo para que você possa melhorar e se desenvolver ainda mais. Na semana que vem, nós temos a nossa Jornada do Pão em Casa, onde vai ter o passo a passo de várias oportunidades para que vocês possam entender a isso daí. Ó, a Marisa falando, não compro mais pão no mercado, acabei de tirar um do forno. É isso mesmo. Cliente pega toda semana, disse que nunca tinha comido um pão igual ao que eu faço. Ela tinha muita azia. Eu sei que nem minha aluna. Então, gente, ó, a Sônia falando, vendo por R$20, estou pensando em subir. Isso é saber se posicionar. A Celina, vendo por 15, 17. É isso, gente. É essa a pegada. É você olhar para si e saber saber cobrar o teu trabalho. Você não está fazendo nada de graça. Você não está fazendo um favor para ninguém. Você está fazendo
uma transformação na vida desse alguém. Você está transformando a saúde dessa pessoa. Então, sim, você pode ter uma renda excelente através disso. Não deixem as pessoas colocarem preço no teu produto, porque você tem valor e não preço. Bora criar uma nova hashtag aí. Vamos colocar aí, ó, eu tenho valor. Essa hashtag. E vamos repetir a hashtag A Vida Que Eu Quero. A Vida Que Eu Quero. Eu sou comprometida ou sou comprometido se você for homem. Porque, gente, essas são as hashtags da nossa noite de hoje. Quem ainda tem dúvidas sobre ter valor ou não ter valor, conseguir vender ou não conseguir vender, vocês viram a quantidade de pessoas que vendem pães aqui, ó. Ó, a Márcia. Também vendo entre 15 e 18 reais os rústicos. Rústico, gente, é pão básico. Farinha, fermento, água, sal. Gente, vende por 15, 18 reais o pão rústico. Pães rústicos, recheados. Você aumenta o teu preço ainda mais, porque as pessoas vão sempre ver o valor. Mas você é responsável por mostrar isso para os seus clientes. Então, não deixe as pessoas precificarem o seu trabalho. Você se posicione, você mostre que você tem esse valor, porque senão, gente, ninguém vai fazer isso por você. E é aqui que a gente entra, se colocando dessa maneira, tá? Vamos colocar aqui, ó. Venda um pão brioche, uma calda doce por 18 reais. Tudo aprendi no curso da Prof. Que massa, gente, que massa. Eu fico mega feliz. Porque, ó, a Sônia, rústico vendo por 25. Preço diferente de valor. Entendem? A quantidade a margem de lucratividade que vocês têm em cima disso, quando você aprende a dar o teu valor e não o seu preço, ó a galera aí comprometida. Quero colocar uma imagem para vocês aqui, gente, porque lá, vamos colocar aqui. Peraí, tô vindo aqui, cheguei, abri, vim. Essa imagem é a imagem que está lá no Instagram hoje, tá? A imagem que está no Instagram. E nessa imagem, vocês podem colocar aí, lá no Instagram, comentem o que vocês acharam sobre a aula de hoje. O que vocês aprenderam sobre a aula de hoje. Se isso auxiliou vocês a abrir a cabeça de vocês e perceberem que sim, vocês conseguem ter renda com pães. Olha a quantidade de alunos e alunas que estão colocando aqui o valor que vendem, a média dos pães, o valor que elas estão vendendo, a quantidade de dinheiro que você consegue fazer na sua casa, sem ficar aguentando o desaforo de chefe, que às vezes é mal educado. Quem nunca passou por isso? Eu passei por isso em vários lugares, já tive que engolir muito sapo em emprego, porque eu não podia me dar ao luxo de não estar naquela empresa, de não ter um emprego. Então, gente, vamos valorizar o nosso trabalho e sim, vamos acreditar que nós somos capazes de fazer acontecer. Olha a quantidade de pessoas que estão aqui e que estão se valorizando a partir da nossa aula de hoje. Eu fico mega feliz por isso. Agora, bora lá, gente. Todo mundo, quero colocar aqui. Quem curtiu a aula de hoje, coloca uma mãozinha para cima. Quero ver. E quem ainda não curtiu aqui no YouTube, fecha o chat um pouquinho, dá um like ali, porque o próprio YouTube vai distribuir esse vídeo para mais pessoas. Esse vídeo fica disponível até amanhã, final da tarde. Então, tem uma janela de um dia inteiro aí para outras pessoas poderem aprender também mais coisas, tá? Porque de verdade, gente, vocês começam a olhar para as coisas de uma maneira diferente. Olha a quantidade de gente aí que curtiu a aula, que massa, gente. E bora comentar neste lugarzinho aqui, lá no Instagram, para que vocês possam me dizer o que vocês estão achando da aula. Assim, eu sei se eu estou trazendo o conteúdo que vocês querem, se vocês estão curtindo as aulas que eu estou trazendo para vocês, porque isso faz diferença para mim também. Também gosto de trazer e de montar as aulas para vocês, porque eu não sento aqui e começo a falar como não houvesse amanhã. Eu sento aqui e eu trago assuntos para vocês, os quais eu já estudei muito, não foi uma coisa que caiu de paraquedas. Eu estudei muito mesmo, para que vocês pudessem aproveitar um pouco do que eu estou trazendo para vocês. Mas tem muitas coisas para acontecerem ainda. A gente está aqui, ó, nos primeiros degraus e a gente tem muita coisa para acontecer ainda. Muito chão pela frente. O pessoal curtiu a aula aí, que massa. Então, bora lá, gente, para o Instagram e coloquem lá os nossos hashtags de hoje. Eu tenho valor, hashtag a vida que eu quero, hashtag sou comprometida, sou comprometido. Vamos colocar mais uma aqui? Eu faço a minha renda. Hashtag eu faço minha renda. Porque vocês podem sim fazer a renda de vocês a partir de tudo que eu ensinei antes. Vocês vão definir a quantidade de pães que vocês podem assar por dia, a quantidade de tempo que vocês estão dispostos e têm disponibilidade para poder trabalhar durante o dia também.
Então, vocês vão fazer a renda de vocês. Um beijo grande para vocês. Tchau, tchau, gente.